Boa noite! Está aberta mais uma transmissão do programa Que Golaço. E olha que a gente está chique demais hoje, viu, minha gente? Olha só quem está aqui com a gente. Francisco José, jornalista lenda da televisão brasileira. Solta a vinheta aí, Yuri! Bem-vindos ao Que Golaço 12. Hoje, uma noite especial, né, para a gente que faz aqui o programa Que Golaço. Mais uma vez aqui contando com a presença do jornalista Flávio Adriano, titular da coluna Blog Que Golaço, né, da coluna e do blog Que Golaço. E hoje com o jornalista Francisco José. Que honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Chico. A gente tem muito assunto para conversar com você. Você começou com esportes, né? Aqui com jornalismo, e construiu uma carreira gigantesca e brilhante, né? No jornalismo e na televisão. Muito obrigado por ter aqui você conosco. Você que a gente considera como um patrimônio tombado, como diria, patrimônio tombado da televisão brasileira, como diria José Raimundo, né? Que é seu amigo também, enfim, você tem longas histórias aí com ele também. Eu quero chamar aqui, antes de abrir aqui para você, Chico, chamar quem está nos assistindo para se inscrever aí nas nossas redes sociais, nos seguir, né? Tem o Instagram da Folha de Pernambuco, @FolhaPE, o Twitter FolhaPE, @FolhaPE, o Twitter de esportes, @FolhaPE Esportes. Nos siga no Facebook também. Estamos ao vivo, inclusive no Facebook, no YouTube. Se inscreva lá, ative o sininho para ver as notificações. Estamos no Telegram e venha participar conosco. Boa noite, Chico. Eu vou começar fazendo já uma pergunta. Você foi seminarista, né? Isso, de seminarista a publicitário. Mas eu quero saber como é que você foi parar no jornalismo, né? Boa noite, Jason. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Um abraço grande aos amigos do programa Que Golaço. Eu fui seminarista, usei batina dos 8 aos 10 anos de idade, na cidade do Crato, onde eu nasci, no interior do Ceará. Aos 11 anos, eu vim morar aqui em Pernambuco. A minha mãe, que era viúva, casou com um senhor viúvo aqui de Pernambuco, um pernambucano, e aí a igreja perdeu um grande sacerdote. Eu vim para cá, fiquei aqui até hoje. Adotei a cidade do Recife para viver e, casualmente, me tornei jornalista, fazendo uma reportagem, aliás, um artigo sobre Abraham Lincoln no Colégio Americano Batista, onde eu estudava. Eu ganhei o concurso literário e, na hora de entregar no auditório, o diretor disse: "Você leva jeito para ser jornalista". E eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que um dia, Aramis Trindade era o editor de esportes do Diário da Noite. E a estatística de futebol do Campeonato Pernambucano era publicada 3 vezes por semana, sempre que tinha jogo. No domingo, na quarta, entrava na quinta, tudo tinha a estatística do campeonato. Eu acompanhei o esporte, eu era louco pelo futebol, e corrigia a estatística do campeonato. Tinha quase 30 erros. Nem o artilheiro do campeonato estava certo. E aí mandei para o jornal, criticando o jornal, que estava enganando o leitor, tudo. E ele me chamou num programa que tinha, ao meio-dia, a resenha da Rádio Jornal do Comércio, onde ele tinha um comentário. Chamou o leitor do jornal que tinha. Eu não fui no primeiro dia. No segundo dia, ele chamou de novo, eu fui. E aí ele pediu para ficar fazendo a estatística. Um dia faltou o repórter que cobria o Náutico, e aí ele pediu para eu ir a Caruaru, acompanhar o jogo e pegar todos os dados. Eu cheguei na redação e passei a madrugada toda escrevendo. Eu lia muito, acompanhava Armando Nogueira no Jornal do Brasil, lia todas as colunas de esportes e
Escrevi a matéria. No dia seguinte, saiu a matéria como eu tinha feito, o mesmo texto. E ele perguntou quem fez o texto do jogo do Náutico. Eu disse, foi eu que fiz. Ele disse, então você vai ficar fazendo porque o repórter vai ficar muito tempo afastado. E foi assim que eu comecei. 6 meses depois, eu ocupei o lugar dele, porque ele era advogado e não queria mais ficar perdendo tempo no jornal, ficar só com a coluna dele no jornal. E no rádio fez uma enquete quem deveria substituí-lo, e a equipe, por unanimidade, disse, bota o Chico, porque eu era o pé de boi. Então, em 6 meses, eu me tornei editor de esporte do jornal. E logo em seguida, eu fui para uma Copa do Mundo, pelo jornal. Então, foi isso uma foi coisa relâmpago. Isso foi em 70? Em 1966. Ano da Copa, né? Ano da Copa do Mundo. Foi a minha primeira Copa pelo jornal, a Copa da Inglaterra. Mas essa eu nem conto como cobertura, porque era muito limitado, eu tinha dificuldade com a língua, eu não tinha a credencial específica para estar dentro do campo, para acompanhar, para usar o centro de imprensa. Foi uma coisa muito difícil. Mas 4 anos depois veio a Copa do Mundo de 1970, e aí sim, eu ganhei o concurso interno do cinquentenário do jornal da empresa Jornal do Comércio, escrevendo sobre sapo. Estava voltando de um jogo de Campina Grande e paramos na estrada, num restaurante, e eu vi que tinha uma caminhonete coberta por uma lona na carroceria, e a lona ficava pulando. Aí eu fui lá e levantei, estava cheio de sapo. Eu procurei o dono e disse, que é isso? Vocês estão pegando sapo? Ele disse, é para exportação de couro. Naquela época não tinha lei específica. Eu disse, mas isso é um absurdo. Vocês estão matando os sapos para mandar para fora do... Aí fiz a reportagem. Em dólar, quanto vale um sapo? E mostrei os fardos, made in Brasil, a caça ao sapo, uma reportagem completa. E essa reportagem ganhou o prêmio, e o prêmio era uma passagem ao México. Então, já que eu tinha a passagem, o jornal em processo de falência, foi mais fácil eu ser o representante do jornal. Aí eu fui credenciado e acompanhava a seleção brasileira nos treinos, na concentração, em toda parte. Era mais um cobrindo a seleção brasileira. E isso foi importante para mim, porque Armando Nogueira, que era o diretor de esportes da Rede Globo, ele me via trabalhando o tempo todo ali. Ele parava para escrever a coluna dele, eu estava ao lado na mesa, escrevendo no centro de imprensa, passando a matéria para o Jornal do Comércio. E quando a Globo veio para Pernambuco, aqui é Globo mesmo, não é afiliada, só pode existir uma emissora em 5 estados, muita gente não sabe, é pela Constituição, e um dos estados onde tem Globo é Pernambuco. Então, fui contratado para fazer esportes, fui o primeiro apresentador do Globo Esporte. O Globo Esporte veio, simultaneamente houve a minha contratação. E aí houve a transferência para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era televisão. Foi assim que tudo começou. Flávio, agora, no caso, fazer alguma pergunta? Sim, vamos lá. No caso, você cobriu a Copa de 66, mas você não considera tanto por tudo isso que você falou. Cobriu a Copa de 70, né, pelo Jornal do Comércio. Certo. 74, você chegou a cobrir porque a sua primeira Copa na TV Globo foi a de 78, né? 78, 82, 86 e 94. Pela Globo eu cobri 4. A de 78, onde eu tive uma participação desde do início até o fim, cobrindo a Argentina. A Argentina foi campeã do mundo, eu fiz a matéria da final da Copa do Mundo. Depois da de 78, Sim. A de 82 também, que eu tive uma participação muito grande, porque eu cobri a Argentina de novo, era um dos clubes que eu cobria. E a de 86 e a de 94. A de 94 eu fiquei nos países adversários do Brasil. Jogava com a Suécia, eu estava na Suécia. Jogava com a Holanda, eu estava em Amsterdã.
cobrindo o coisa. E logo que terminou a Copa, eu ia ficar mais 15 dias, porque eu estava lá tirando as férias do Pedro Bial, no escritório de Londres. Mas aí a direção da Globo ligou e disse: você vai ter que vir amanhã, porque a seleção brasileira resolveu voltar por Recife. E ninguém melhor do que você para narrar a entrada da seleção brasileira. Então, o avião chegou com o Romário na janela, mostrando a bandeira do Brasil, às 9h30 da manhã. O William Bonner estava narrando, porque ele era o apresentador do jornal Hoje. E aí passou para mim. E eu fiquei de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde, narrando ao vivo a chegada da seleção, passando pela Avenida Boa Viagem, o Carnaval, e devolvi para eles já na hora do jornal. Então, foi uma coisa inédita para mim também, ter que narrar durante tanto tempo, ao vivo. Foi uma experiência maravilhosa para mim e que me deu muita força a partir daí também, dentro da empresa. Ô, Chico, e dessas Copas... Eita, Geis, vai lá. Pode falar. Pronto, é rapidinho. De todas essas Copas, qual foi a que mais lhe marcou? Né? Eu sei que a de 94, teve essa história dessa passagem de você ter narrado aqui e tal, né? A chegada do Brasil. Mas, em relação aos jogos da Copa, as Copas todas, qual foi a que mais lhe marcou, assim, na questão histórica mesmo, assim? A que mais me marcou foi a Copa de 1970, porque eu cheguei antes da seleção brasileira lá. Foram 3 meses no México e acompanhava de perto. Eu peguei um hotel ao lado da concentração enquanto estava no início se preparando em Guadalajara. Depois eu fui para Guanajuato, onde o Brasil ficou 20 dias treinando. E aí foi que ganhou a Copa do Mundo. Os jogadores participavam, pegavam a bola, botavam embaixo do braço, Brito, Pelé, Gerson. Dizia: assim não dá, tem que ser assim. Então, eles tinham um entendimento perfeito com o Zagallo. E ganharam a Copa do Mundo ali naqueles 22 dias de treinamento. Para mim, foi muito importante participar dessa Copa, porque eu convivia com eles. Nós fazíamos treino dentro da concentração. Jogávamos time da imprensa contra a comissão técnica, com Parreira, com o capitão Coutinho, tudo, dava porrada neles. Foi por isso que virou a seleção que virou, né, Chico? Ligavam a gente, Pelé até apitando o jogo da gente, puxando para qualquer coisa, ele dava pênalti a favor da imprensa. É por isso que virou a seleção que virou, né, Chico? Tinha que testar contra o time da imprensa, né? Isso para virar a seleção que virou. Eu também acompanhei praticamente a vida do Pelé nos seus momentos mais importantes. Quando ele completou o 10º gol, eu estava acompanhando o Pelé. Em Salvador, ele chutou uma bola na trave. Quando ele fez o gol, o juiz era um juiz pernambucano. Enquanto ele estava à volta olímpica, os jogadores do Vasco vinham até o juiz e diziam: ladrão safado, você já roubou a gente, agora começa o jogo que ninguém quer saber dessa palhaçada aí, não. A gente quer jogar. Tudo. E cada um via e xingava ele. Manuel Amaro, o nome do juiz. Aí eu ao lado dele, aí ele dizia: eu vou expulsar o Corinthians. Não expulse, não. Escute calado, porque ninguém está ouvindo, só eu e eles. Deixa para lá. E recomeçou o jogo. Foi até o fim. Quando o Pelé completou 100 jogos pela seleção, foi em Irapuato, eu estava cobrindo os jogos. Então, eu acompanhei muito a vida do Pelé. Tive muita experiência em jogos extraordinários, ações dele fora do campo também maravilhosas. Ô Chico, você presenciou em 82, na Copa, um sheik anulando um gol. Né? E eu quero saber se isso foi o lance, o fato mais inusitado que você presenciou em coberturas esportivas, ou se teve outro caso. Olha, eu considero dois fatos em Copas do Mundo. Um foi esse do Sheik. Está aí ele invadindo o campo, deram um apito na arquibancada. Eu estava aí perto dele. E quando
apitaram na arquibancada, a defesa do Kuwait parou. E o jogador, lá, acho que era o lateral esquerdo, Bossis, continuou e fez o gol. Vibrou, levaram a bola para bater no meio de campo, mas aí os jogadores olharam para a tribuna, o estádio era pequeno, em Tordesilhas, tinha capacidade só para 30 mil pessoas, e aí o Sheik mandou o time sair de campo. E o time saiu. Então, ele foi para dentro do campo, conversaram com o juiz e resolveram anular o gol, que o gol não valeu, porque tinham apitado tudo. E uma coisa impressionante, numa Copa do Mundo, um elemento estranho entra no estádio e anula o gol. Essa Isso foi bagunça toda, impressionante. Chico, foi tinha quantos coisas minutos? maravilhosas. O técnico da seleção deles era o Parreira e facilitava todo o meu trabalho. Então, muitas vezes, eu entrava no Jornal Nacional só com o Kuwait. Não, eu cobria Kuwait, França e Tchecoslováquia. Então, o carro forte era a França, que foi semifinalista, que tinha Platini. Eu estava grudado com a França. Mas o Kuwait, um dia eu cheguei no hotel onde eles ficaram, eles ocuparam um hotel inteiro, um hotel bonito, um jardim maravilhoso. Tinha um dromedário comendo. Que é isso aí? Eles, não, isso é o mascote do Kuwait, que os jogadores sentiram falta e o Sheik mandou o Boeing dele buscar o dromedário. Não. E a outra coisa foi o gol de mão do Maradona. Eu é que fiz a matéria naquele jogo em que ele fez o gol de mão. No lugar onde eu estava, e o cinegrafista, nós vimos claramente que tinha sido de mão o gol. E eu fiz a matéria também da final dessa Copa. Pode falar, Flavão. No caso, na Copa de 86, você estava cobrindo a Argentina de Maradona, não foi isso? Foi isso. Eu cobri, em 82, eu cobri a França, Tchecoslováquia e Kuwait. E em 86, eu cobri a Argentina. Aonde a Argentina ia, eu ia atrás. Então, eu focava Maradona em tudo que era lugar, porque ele era a grande atração da Copa. Ô, Chico. E aí no caso, por ter coberto a Argentina, né, por ter feito toda a cobertura em cima da Argentina, como é que você se sente assim? Porque logo durante a Copa se imaginava que a Argentina era um grande time, mas depois de tantos anos, né, de 86 para cá, muitos dizem que aquilo era um time mágico, principalmente porque Maradona, o que foi que ele jogou naquela Copa, né? Como é que você vê hoje, quando você revê as imagens e tal, e que você participou em loco ali, justamente junto com a seleção argentina? Olha, eu tenho um amigo, Marcelo, que ele vive xeretando nos arquivos das redes sociais. E ele fica me mandando essa imagem aí do Sheik, ele me mandou na semana passada. Então, eu vejo muita coisa do passado, das Copas do Mundo, das Olimpíadas, que são muito marcantes também, e eu fico com muita saudade desse tempo, porque o esporte está no meu sangue. Eu me tornei torcedor do Náutico porque eu cobri o Náutico durante todo o período do Hexa. Onde o Náutico ia, eu estava junto, fazendo a reportagem. O Náutico jogava na Copa do Brasil com o Palmeiras, com o Santos na Vila Belmiro. Tudo. Eu vi o Náutico ganhar do Santos na Vila Belmiro com Pelé e tudo no time. Gols de Bita, que era o grande astro da época. Então, eu relembro o esporte, que foi essa pergunta que você me fez, com muita saudade, com muita vontade. Sempre que tenho oportunidade, eu vou ver as partidas. Eu hoje acompanho muito também o futebol, eu vejo os grandes jogos. Ontem eu estava vendo o Paris Saint-Germain, jogou maravilhosamente bem. Eu vi também o Barcelona. Aliás, eu queria o Barcelona porque eu tenho um neto daqui do Recife que é torcedor doente do Santa Cruz. E ele está na Espanha, porque a minha filha mora lá. E o outro neto de lá foi para o estádio nesse jogo. E estava ele lá tirando fotografia de peito aberto com a camisa do Santa Cruz. É doente pelo Santa Cruz. Eu até disse para ele ficar lá, porque o Santinha já ganhou 3 enquanto ele está fora. Chico, ainda em esportes, mas eu queria saber, assim, das suas grandes reportagens,
qual aqui exigiu mais de você? Agora, entrando aí você mais na parte aí do seu preparo mesmo para uma matéria. Qual que te exigiu mais mentalmente e fisicamente para fazer uma reportagem? Eu me dediquei muito, nos últimos 20 anos, ao Globo Repórter, que é a maior reportagem da televisão brasileira. São 42 minutos de reportagem. Para você ter uma ideia, uma matéria no Jornal Nacional tem em torno de 2 minutos. E essa aí nem foi para o Jornal Nacional. A minha filha até fez a Carla Beatriz, ela aproveitou essa fotografia e fez uma tatuagem no braço, como se fosse uma homenagem permanente. Essa foi uma série que eu fiz para o Fantástico, e uma das matérias era mostrar o tubarão-tigre. Esse que está aí é o peixe-leão, que está invadindo agora Fernando de Noronha, um peixe venenoso que veio do Caribe, aí ele aparece também, saía na Micronésia. É um peixe que destrói os outros peixes. Ele se alimenta de peixes menores e é uma praga. Aí é um tigre, é o tubarão que mata aqui em Recife, é o tubarão que atacou a menina recentemente em Fernando de Noronha e arrancou a perna. É de uma espécie que não deve brincar muito com ele, não. Às vezes eu tenho, nessa viagem mesmo, tinha vários tubarões ao redor, porque a empresa das Bahamas de mergulho foi contratada por a gente para nos levar até o abismo das Bahamas, a margem do abismo. Ela jogava peixe na água e atraía os bichos. Vinha tubarão de todas as espécies, mas a gente ficava sempre de olho no tigre. Se tivesse que haver um ataque, 99% das possibilidades é que seria esse aí, dessa espécie, porque ele não brinca. Nós temos um exemplo aqui na costa de Pernambuco, foram mais de 50 ataques e, segundo os pesquisadores, ele é responsável pela maioria das mortes. Isso. E a reportagem, né, que você mais te exigiu fisicamente e mentalmente? Que as reportagens, tem uma específica? As reportagens exigem muito. Por exemplo, você ficar 32 dias dentro de uma aldeia indígena para gravar um Globo Repórter. A única vez que entrou uma câmera nessa aldeia, que esses índios que estão aparecendo aí, eu fiquei 32 dias com eles. Então, você viver nas mesmas condições, não era dentro da maloca deles, mas nós construímos o nosso próprio acampamento assim de palha, porque lá não tem plástico, não tem prego, não tem corda, é tudo feito da maneira mais rústica que pode existir. E foi muito gratificante esse sacrifício de 32 dias. O banho era dentro do rio, tinha que pular no rio, tomar banho no rio, escovar dente, fazer barba, tudo no rio, as necessidades no mato, como eles, vivendo praticamente nas mesmas condições. A única diferença é que eu levei uma pessoa para cozinhar, para não ter que se alimentar da comida dos índios. Primeiro, porque eu não ia comer, por exemplo, macaco, e às vezes até cru. Eles gostam muito de peixe, se alimentam mais de peixe. Então, levei só, a única diferença é que nós levamos um fogão e uma pessoa para fazer a comida. O resto era nas mesmas condições. E essa reportagem foi finalista do Prêmio Emmy, que é o Oscar da televisão mundial. Estava eu lá em Nova York, na primeira fila do teatro, com 2.500 pessoas ali esperando o resultado, e concorríamos a Globo com essa matéria e a BBC. Ganhou a BBC, que estava do meu lado, a repórter, com uma reportagem que foi melhor do que a nossa. E foi muito justo que eles ganhassem, mas para nós foi gratificante ir ao Lincoln Center e ficar lá como finalista do prêmio, que é o maior prêmio da televisão mundial. Flavão, antes de você seguir rapidinho, deixa eu só falar quem está participando aqui, né?
Vamos lá, tranquilo. tem Ângelo, né? Tem muita gente prestigiando a gente aqui, né? Vamos lá, que é Ângelo José Guimarães, dando aqui boa noite, mandando um abraço também. Tem William Tavares, repórter de esportes aqui da nossa equipe, também prestigiando aqui, dizendo que Francisco José é referência do jornalismo brasileiro. Que golaço essa entrevista. Vamos lá aqui, Mirela Alves também, minha companheira, sempre prestigiando também, está aqui, não perde uma, também mandando um abraço, chamando Francisco José de lenda viva. Glauciete Félix, Gal, um abraço, dando boa noite também aqui. Marjorie Correia, nossa companheira de equipe, também prestigiando. Vamos lá, tem Matheus Cavalcante, um abraço, Matheus, dizendo aqui que esse programa é show. Andy Vasconcelos, um abraço. Branco Marques, enfim, tem uma galera, tem bastante gente assistindo. Pode falar, Flavão, joga aí a sua indagação a Chico Vamos José. lá. Chico, no caso, como é que foi que você teve essa história de aprender a mergulhar? Foi a partir de quando e o porquê? E a segunda pergunta, como é que foi que você conseguiu vencer o medo? Como é que é dar de cara com tubarão? Porque se eu desse de cara com tubarão, acho que eu não sei, acho que eu desmaiava lá debaixo d'água. Como é que foi com você? Como é que foi primeiro que você entrou nessa história de mergulho, como foi que aprendeu e como é que foi que você conseguiu superar esse medo dos perigos do mar, do rio e por aí vai? Eu comecei quando estava no Jornal do Comércio. O telefone tocou, eu atendi, era um mergulhador dizendo que tinha descoberto um navio com canhões de bronze muito antigos. Se o jornal não queria, nessa época não tinha televisão, né? Se o jornal não queria fazer a matéria. E eu convenci a direção do jornal a deixar que eu fosse. E na equipe tinha Dr. Nelson Caldas, otorrino, uma lenda na medicina pernambucana, e a paixão dele era mergulhar. E foi ele que me levou a primeira vez para mergulhar numa praia perto de Maragogi, onde tinha um naufrágio também. E ele botou o cilindro em mim e disse: olha, é a mesma coisa de mergulhar, de respirar fora d'água, vamos lá. E eu fui, me acostumei rápido, e aí depois fiz os cursos, e tenho o nível de cursos avançados, cursos técnicos, curso de caverna, que é o mais difícil e tudo. E passei a mergulhar. Essas matérias de meio ambiente passaram a dar muito resultado de audiência no Globo Repórter. E chegou a um ponto que ele dizia: faz outro, Chico, qual é o próximo? Aí eu passei a inovar. Barreira de Corais da Austrália, Mar Vermelho, Caribe, Micronésia, Indonésia. E assim eu fui praticamente aos 7 mares e mergulhei em lugares inusitados, incríveis. A história do tubarão, eu considero que o tubarão, o ser humano não é comida do tubarão. O que acontece, eventualmente, são acidentes, inclusive por modificarem a estrutura do meio ambiente do local, como é aqui em Pernambuco. Fecharam o porto, as saídas, eles são territorialistas, vivem aí, passam fome, não têm o que comer, os peixes não entram mais, está difícil para eles, eles estão vindo para a praia. É isso que acontece. Mas eu já mergulhei com o tubarão-tigre, com tubarões grandes, no Oceano Índico. Quem tiver curiosidade de ver, está no Instagram, na minha página, que é @Chico José de Brito. Eu fui a uma caverna que foi descoberta por Jacques Cousteau, e é muito para dentro do mar. Tanto que eles não levam turistas para lá. Nós montamos uma expedição para ir até lá. Então, na hora que eu entro na caverna, veio um tubarão-mangona, que eu nunca tinha visto, que é um tubarão grande e os dentes dele ficam para fora. Então, ele veio até onde eu estava e a imagem é impressionante, porque ele fica aqui, dá a volta e segue, mas ele ficou a menos de meio metro do meu rosto. E eu não tive nenhuma reação, até parei de respirar para ele não se assustar e continuei gravando a imagem dele. O tigre, aí nas Bahamas também, tem essa imagem na matéria. Ele veio várias vezes na minha direção,
2 vezes eu afastei com a câmera, outra vez afastei com a mão e não parei de filmar. Então, eu acho que é possível, principalmente o mergulhador, o surfista, o nadador, o banhista, esses não têm como se defender. Mas o mergulhador que está respirando ali embaixo, está vendo o bicho, está olhando para todos os lados, mesmo que tenham 30 tubarões embaixo, eu tenho uma imagem que aparecem 10 ou 12 tubarões dando volta ao redor de mim na parte de baixo, mas eu só procuro o tigre, porque ele é que é agressivo, ele que poderia causar algum problema. E a televisão fez a imagem do tubarão como vilão. O cinema, com aquela série de filmes Tubarão, e a televisão, quando acontece um caso de ataque de tubarão, é notícia em todos os jornais, em todas as emissoras de televisão. Mas as estatísticas mostram. O hipopótamo, eu já fiz essa matéria também, junto com eles, nos rios da África, no Zimbábue, eles matam 3.000 pessoas por ano. É o animal que mais mata na África. As abelhas matam 1.500 pessoas por ano. O tubarão mata, em média, 50 pessoas por ano. Então, não é o terror que se diz. Tem que ter cuidado. Não pode entrar na praia aqui em Boa Viagem, por exemplo. Eu não deixo ninguém da minha família passar os arrecifes. Tem que ter muito cuidado. Onde tem uma placa, você tem que ter muito cuidado com o tubarão. Não pode dar moleza, porque ele vê os movimentos, ele vem atraído pelos movimentos. Que aqui em Boa Viagem, a água é turva. O tubarão não vê, como a gente também não vê. Eu não mergulho aqui porque eu não vejo. Eu mergulho lá na frente, no horizonte, nos naufrágios, é onde todo mundo vai mergulhar, porque a água é limpa, cristalina, e é uma forma de defesa. Se ele vê você, ele vai ver que você não é, o alimento dele, você não é um peixe, porque ele vem farejando, eles têm um olfato incrível. Eu fui procurar o cabeça chata na ilha de Bimini, eles enterraram os peixes na areia, e ele vem farejando o peixe e escava para pegar o peixe. É impressionante o olfato que eles têm. Chico, você já se acidentou muito fazendo reportagens? Qual foi a mais grave? Se guarda alguma sequela até hoje? Olha, na Cordilheira dos Andes, que foi um dos lugares onde eu mais trabalhei, eu fui à Cordilheira dos Andes na Argentina, no Chile, na Colômbia. Andei onde tinha a Cordilheira dos Andes, eu praticamente já fui. Então, numa nevasca, eu escorreguei numa fenda e caí e perdi o movimento do braço direito. Não conseguia mover o braço morreu. Eu tinha que fazer a barba com a mão esquerda, a equipe cortava a carne e o almoço para mim, eu comia com a colher, com a mão esquerda, e eu sou destro, mas eu fiquei mais 15 dias na Cordilheira dos Andes, sentindo dores horríveis, dormindo dentro de um saco de dormir sem aquecedor, numa temperatura de 4 negativos. Quer dizer, foi um sofrimento. Mas eu me tornei até folclore dentro da Globo por não voltar sem a matéria. E eu não voltei, eu só vim embora depois de 15 dias sem o braço, com a reportagem pronta. Aí, chegando no Recife, eu fui para o Hospital Português, e aí o mágico de ombros, ele descobriu que era os tendões do ombro, uma ressonância mostrou, Sérgio Brandão, que para mim, em ortopedia de ombro, é insuperável. Então, foram 3 horas e meia de cirurgia. Depois a fisioterapia, e eu voltei a ter os movimentos do braço normais. Numa caverna em Belize, que é o menor país da América Central, eu já fui a todos os países das Américas, e lá tem uma caverna imensa. E dentro dessa caverna tem um templo ainda dos maias. E eu queria chegar até o altar dos sacrifícios, onde eles sacrificavam crianças, jogadores de futebol. Tinha gente que fazia questão, por exemplo, de ser o Neymar para ser sacrificado para os deuses. Já pensou um absurdo desse? Hoje, o cara já cai fora para se dedicar e querer ser morto para ir para os deuses. E eu caí nessa caverna.
Aí, dessa vez, foi o joelho. Eu fiquei sem poder andar praticamente 3 dias, muito inchado, até que eu tomei um comprimido que comprei numa farmácia, um comprimido boliviano, e eu até desacreditei, comprimido da Bolívia, isso não vai dar certo. Mas aí desinchou um pouco, e 3 dias depois eu estava mergulhando no Blue Hole, que é um dos 5 pontos considerados melhores do mundo para mergulho. Você vai andando, vendo a beleza da água, tudo, de repente tem um poço com 300 metros de diâmetro, escuro, azul, e ali vai até 170 metros, aí tem tudo que é bicho, tem caverna, tem estalactites, estalagmites nas cavernas, coisa impressionante. Então, essas 2 vezes, em termos de machucar, foram as mais graves. Quando eu voltei também, fui para o Dr. Luiz Forte, no Memorial, e ele, hoje, Esperança, ele consertou meu joelho. Flavão, quer Vamos falar? lá, vamos lá, vou fazer 2 perguntas. A primeira, qual foi a matéria que você fez que lhe deu mais medo? Você acabou sentindo medo realmente? E a segunda, pegando um gancho dessa coisa de medo e, ao mesmo tempo, saindo um pouco do esportes. Aquela cobertura antológica do assalto ao Banco Mercantil, ali eu me lembro que eu estava acompanhando, teve passagens ao vivo. Banco Econômico, isso, desculpa. No Banco Econômico, ali no terminal de Boa Viagem. Eu me lembro que passou alguns flashes ao vivo na televisão e a gente acompanhando, todo mundo acompanhando. Depois, quando chegou à noite no NETV, uma cobertura completa, e que você acabou trocando de lugar com uma pessoa que estava lá, né, uma das pessoas que estavam com os bandidos, né, um refém, Eram 4 uma refém, no caso. E tinha uma refém pedindo pelo amor de Deus para ser solta porque estava grávida. E eu substituí exatamente essa. E aí, o que foi? Vamos lá. O que foi que deu na sua cabeça, né? Vamos lá. Só uma vez eu achei que eu ia morrer. Nós descemos o Grand Canyon, nos Estados Unidos, no Colorado, e são quase 15 quilômetros de descida e depois 15 quilômetros para voltar. E eu não tinha ideia de que ia andar tudo aquilo, dando volta no abismo. Então, quando chegamos na metade do caminho, eu falei com o cinegrafista e disse, e aí, nós não estamos vendo ainda nem o Rio Colorado. Ele disse, vamos descer até o fim. Nós descemos até o fim, gravei o que tinha que gravar, a participação lá embaixo, e fomos voltar. E eu comecei a ver as placas, que à noite a temperatura baixava de 0. E nós estávamos com roupa normal, com coletezinho, casaco, caramba, que não era para frio de 0 grau. Então eu peguei a mochila, coloquei a câmera na mochila, fiquei com ela e mandei ele subir. Se eu vou devagar e você vai embora, sobe. Ele subiu, foi o Eduardo Ricken. Ele foi embora e eu fui subindo. Às 3 horas da madrugada, eu achei que eu não tinha mais força para continuar. Um frio terrível. Minhas pernas tinham cãibra de um lado e do outro já. E eu rezava, eu até gritava para ouvir minha voz no paredão, tudo, mas a impressão que eu tinha é que eu não ia conseguir vencer o frio, ia um sono tremendo, provocado até pelo frio, e eu pensei, batia no rosto para não dormir, sozinho naquela escuridão, não tinha nem a lanterna, graças a Deus nesse dia tinha lua cheia, e a lua que me ajudou a andar, porque se andasse para fora da trilha, caía no abismo. E o Grand Canyon, você não vê o fim de abismo. Então eu pensei muitas vezes que ia morrer. Até pensei em jogar a câmera fora, mas depois não posso jogar todo o nosso trabalho fora, vamos precisar dela. E continuei subindo até que consegui chegar. Eu considero até um milagre que ter chegado naquelas condições. No dia seguinte, não conseguia sair nem para andar até o restaurante para tomar café. Foi terrível. E ainda com relação ao medo, você, por exemplo, eu aprovei uma série de matérias para o Fantástico. Uma delas
era mostrar os gorilas no alto das montanhas, de Ruanda e de Uganda. E aí, na aprovação, cheguei na redação e disse, olha, está aprovado, quem é que está na vez para ir comigo? Aí o cinegrafista, eu. Não, você não vai porque é frouxo. Você, quem está na vez? Era Antônio Henrique, que hoje é o supervisor dos cinegrafistas aqui no Recife, é um grande amigo que eu tenho, é um irmão. Porque uma coisa que eu aprendi foi fazer amizade com as equipes que trabalham comigo. Eu tenho uma dedicação muito grande por eles e eles por mim. Mas aí eu disse, tá bom, vai você. Então, estica o braço aqui e diga, eu juro que se o gorila me atacar, eu filmo o gorila até a morte. Chama-se Francisco José de Brito, Chico José, que já não, você não trabalhou na Folha, trabalhou no Diário, no Diário da Noite, né? No Jornal do Comércio. É um repórter extraordinário, eu acho que é uma referência. O cara mais corajoso, todo dia de verdade, o cara mais corajoso que eu já conheci na minha vida, competente, amigo e irmão. Isso aqui é um troféu da nossa amizade, isso tem alguns anos. Nós fizemos 50 anos de amigo e irmão, nego. Porque eu fiz aqui uma festa de 50 anos. Tem uns 2, 3 anos atrás. A gente fez uma festa aqui. Contamos 50 anos, que foi uma amizade que surgiu no bate-boca. O Chico é uma boca dura da porra, né? Aí teve um jogo de Cronista de Alagoas contra o de Pernambuco, inaugurando o gramado, não era nem o estádio, o gramado do estádio Reperé, do Trapichão. Então teve Alagoas, e foi bater um pênalti, e ele fez aquela confusão, aí eu também fui pra cima, aquela loucura, né? No fim terminamos amigo, e foi porque ele perdeu o peito e chutou por cima. E eu... Mas adoro o Chico e a família dele. Grande Márcio Canuto. É impressionante, eu nunca tinha visto ninguém. Nós saímos daqui de Recife, eu e a Beatriz, para ir para a casa dele para comemorar 50 anos de amizade. Porque a amizade começou realmente, como ele contou, num jogo de futebol. Ele no gol, abria os braços de um lado para o outro, fechava o gol todo, eu chutei por cima. E lá me parece que o jogo foi empate. Aí aqui nós jogamos na Ilha do Retiro, os mesmos times, na preliminar de um jogo do Santos, um jogo amistoso de 1º de maio. E aqui nós ganhamos. Mas a amizade permanece até hoje. Eu tenho muitos amigos. Eu faço questão de fazer amizade sempre que eu vou a algum lugar. Nunca ter medo de voltar aonde eu já fui. Ou seja, fazer uma reportagem e ir embora e depois não poder voltar lá porque a sua reportagem não condiz com a verdade, não era aquela realidade, tudo. Eu nunca passei por isso. Sempre que eu faço uma reportagem, eu posso voltar ao mesmo lugar com a exatidão de que eu fui fiel com a verdade. Chico, qual é o carnaval, qual o maior carnaval? É o de Salvador ou do Recife? Mas aí, antes de você falar, vai ter mais um vídeo aqui de um amigo seu que a gente conseguiu, ele mandou gentilmente. E aí vai ser o Zé Raimundo. Você vai ficar feliz em ver. Bota aí, Yuri. Zé Raimundo, com certeza. Tudo bom? Prazer falar com você e com seus seguidores. Você está aí com um patrimônio tombado da televisão brasileira. Meu amigo querido Chico José, meu irmão mais velho, com quem eu tive o privilégio de conviver por um longo período aí no Recife, dividindo as matérias da cobertura da rede. Depois eu me transferi para Salvador, ele permaneceu em Recife, mas mesmo assim a nossa amizade continuou firme, forte e até hoje nós somos pessoas muito próximas, né? E eu me lembro que na época do carnaval a gente ficava disputando exageros, né? Ele daí do Recife, dizendo que o Galo da Madrugada reunia 2 milhões de pessoas. Essa festa realmente é uma grandiosidade, é muita gente. Eu já cobri uma vez o Galo da Madrugada. E eu do lado de cá, dizendo que só a Praça Castro Alves reunia 300 mil pessoas brincando nos trios elétricos, né? E ele, quando conheceu a Praça Castro Alves, assim, é aqui que você coloca 300 mil pessoas. Na verdade, a intenção dessa brincadeira era engrandecer as duas festas, né? Porque são duas festas maravilhosas, mas não são concorrentes. O Carnaval de Recife é imbatível na característica dele, o Carnaval de Salvador também é imbatível na sua característica.
Resumindo, são duas festas monumentais, famosas no mundo inteiro, exatamente por isso, porque reúnem multidões impressionantes e números impressionantes. José Raimundo. Esse é mais um irmão muito querido, Zé Raimundo. Eu disputava muito com ele essa história do carnaval. Primeiro, eu tive o privilégio de mostrar o Nordeste de forma inédita na televisão ao Brasil, porque durante 8 anos eu fui o único repórter da Rede Globo autorizado a entrar no Jornal Nacional e no Fantástico. Meus primeiros 8 anos, só eu entrava. Então, eu mostrei o carnaval quando não tinha ninguém ainda, era só pelas ruas de Olinda. Um dia saía Pitombeira, no outro saía Elefante, Marim dos Caetés, era aquela coisa linda, lírica, maravilhosa. E aí as pessoas iam vendo e a multidão ia aumentando. O Galo da Madrugada, por exemplo, no primeiro ano de saída do Galo, tinham 74 mil pessoas. Hoje, não é o Zé Raimundo que está falando, mas pelo livro dos recordes, tem mais de 2 milhões de pessoas. Então, eu tive o privilégio de fazer a rivalidade do São João de Caruaru com o São João de Campina Grande, de mostrar Fernando de Noronha, de mostrar a beleza da cidade do Recife antigo, de mostrar o Nordeste ao Brasil. E numa dessas disputas nossas, quando ele voltou para a Bahia, o Carnaval da Bahia começava um pouco mais tarde. Depois é que eles sentiram que tinha que fazer carnaval para a televisão, para entrar na hora dos noticiários, que isso é que atrai a multidão. E aí o Zé Raimundo entrou, chamaram ele ao vivo em Salvador, e ele disse: agora nós estamos no intervalo do carnaval aqui do desfile em Salvador, mas daqui a pouco vem o trio elétrico, vem não sei de onde até a praça, essa praça que ele falou aí, que ele disse que cabia 300, 500 mil pessoas, a Praça Castro Alves. E quando ele terminou de falar, ele disse: agora vamos a Olinda com o repórter Francisco José. E quando eu entrei de Olinda, em frente ao Palácio do Governador, estava a multidão a perder de vista. Aí eu disse: aqui não tem intervalo de carnaval, aqui não tem trio elétrico, é proibido entrar trio elétrico aqui é o carnaval do povo, olha a multidão aí fazendo o carnaval. E a gente brincava sempre, entrando outra vez, ele entrou depois de mim e disse: olha, aqui está cheio de carioca, pernambucanos, tudo, participando do Carnaval de Salvador. E isso, como ele disse, divulgou demais o nosso carnaval, tanto em Olinda quanto em Recife. Tudo que a gente mostrava tinha grande repercussão. Os espetáculos de Nova Jerusalém, eu lembro até que o Plínio Pacheco, que fundou o espetáculo de Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, ele dizia para mim: Chico, vem fazer pro Fantástico. Ele só queria o Fantástico. Não, vou fazer para o Jornal Nacional. Ele disse: não, vai pro Fantástico. Quando entra no Fantástico, a semana toda fica cheia de gente. E era verdade. Até hoje, a divulgação é muito importante e nós temos que valorizar o que existe de importante na cultura, no folclore da nossa cidade, do nosso estado, dos nossos sertões, da nossa região, de uma forma geral. Ô Chico, vocês também já fizeram uma tabelinha também em outras matérias, né? Em grandes matérias, né? do Globo Repórter, enfim. E também aqui, né? Ele trabalhou aqui, né? Na Globo Nordeste. Mas ele tem outra história que ele quer lembrar aqui, de uma grande reportagem que vocês fizeram juntos, na Amazônia. Isso, já. Bota aí, Yuri. O privilégio de dividir um outro trabalho com o Chico no Rio Amazonas, pelo Globo Natureza. Nós fizemos 2 programas do Globo Repórter sobre o Amazonas, da nascente à foz. Eu saí da foz e Chico saiu da nascente, lá no Peru. E nos encontramos na tríplice fronteira, no meio do Rio Amazonas. E aí foram momentos assim de muita alegria, né, esse encontro, porque foram 2 empreitadas grandes, né, que a gente enfrentou aí, cada um 60 dias de viagem, e foi um resultado muito bom.
E é isso, essa figura que está aí com você, Jason, como eu disse, um patrimônio tombado da imprensa brasileira, da televisão brasileira. Saudade de você, meu amigo. Grande abraço. Para vocês terem uma ideia, essa reportagem praticamente mudou os livros de geografia, porque antes diziam que a nascente do rio Amazonas era no rio Maranon, no Peru. Mas o rio Maranon fica perto da fronteira. Então, há cerca de 18 a 20 anos, os cientistas resolveram medir os grandes rios de novo. Agora, usando o GPS, que não existia antes, usando coordenadas geodésicas, que são usadas também pela NASA, e eles constataram que o rio Amazonas não tinha a sua nascente no Maranon, que o Maranon já é um afluente de um rio que vem com o primeiro nome de Apurimac, depois N, depois Tambo, depois Apurimac e Urucatque, o último, com o rio El Amazon, entrando entre a Colômbia e o Peru. Então, para chegar na nova nascente do rio Amazonas, foram 22 dias, só para chegar no topo da montanha, a 4.500 metros de altitude, no Nevado Misme, a um frio impressionante. E nós fomos no verão. Então, houve até um fato interessante, porque nós ficamos 6 dias treinando na última cidadezinha do Peru, antes de começar a caminhada para subir. Não é que a gente subiu 4.000 metros. Nessa cidadezinha, nós já estávamos a mais de 3.000 metros. Era só subir até o topo do Nevado para descobrir a nascente que os cientistas tinham taxado como a nascente verdadeira do rio Amazonas. E houve uma preocupação da produção, porque eu tinha 60 anos de idade e o cara de 60 anos de idade subia ali. Então a Globo perguntou: e qual é a sugestão? Ele sempre foi, sempre fez. Aí disse: eu queria contratar um médico. Só tinha um médico nessa cidade. E ele é especialista em doença de altitude. Então, contrata o médico. Foi lá, contratou o médico foi com a gente. Ainda jovem, tudo. Qual foi o problema da gente? O médico passou mal na altitude, tivemos que perder um guia para descer, rebocando o médico até embaixo, ele quase morrendo. E nós subimos Maria. E começamos a matéria ali, mostrando aqui começa o rio Amazonas. É uma nascente que desce a montanha em forma de um riacho. No início ele tem o nome de Carroa Santa, depois entra no rio Apurimac, aí vai descendo aqueles rios que eu falei, N, Tambo, até chegar à fronteira do Brasil. Quando chega na fronteira do Brasil, aí ele tem o nome de Solimões. Mas foi exatamente nessa tríplice fronteira, de um lado Brasil, do outro lado Peru e de um lado Colômbia, que nós nos encontramos em nossos barcos, com helicóptero acompanhando, com câmera de um lado, câmera de outro. Foi até um diretor do Globo Repórter para lá para fazer o nosso encontro. E quando nós estávamos gravando, teve que cortar muita coisa, porque eu falava palavrão com ele, ele falava comigo, aquela coisa de amizade num reencontro. Então, eu puxei ele para o nosso barco e a gente saiu abraçado, contando o que tinha visto, tudo. Então, foi uma viagem extraordinária e eu tive a maior honra de dividir esses 2 Globo Repórteres com ele. Que legal, que legal. A gente identificou, viu, qual foi o problema, viu, Chico? A gente deixou o Flavão aqui no mundo, que estava vindo de lá o delay, né? Mas aí, agora tá ok, né? Vocês estão ouvindo tá tudo okay. Certinho, pronto. Ainda bem, graças a Deus. Eu sabia que alguém aí que entendesse podia consertar. Eu jamais consertaria. É um problema novo. E é isso que a gente está aqui. Esse problema é bom que ocorra para no próximo não acontecer. Enfim, a gente fazer os ajustes. Mas eu quero só mais 2 perguntinhas aqui para a gente já encaminhando aqui para o final, Chico. Eu quero saber se faltou algo para você fazer, alguma matéria que você gostaria de fazer, ou qual era a reportagem que você gostaria de fazer, ou a notícia que você gostaria de dar
agora nesse momento? Olha, eu ainda tenho um Globo Repórter para ir ao ar, que vai agora em março. O programa está fora do ar, eu já não estou mais na Globo, mas o programa vai ao ar em março. Eu queria muito ter feito essa matéria, que foi quase que uma repetição de outras que eu já tinha feito. Atol das Rocas, que eu considero o lugar mais bonito do Brasil. E eu queria voltar ao Atol das Rocas, queria mergulhar lá de novo. E só consegue ir lá se for fazendo reportagem com autorização. Leva quase 3 meses para conseguir autorização. Eu queria fazer também a história dos índios Waimiri Atoari, mas eu vou fazer ainda, porque eu pretendo fazer documentários agora. Eu já tenho um aprovado para Globoplay e eu vou ficar fazendo documentários, que é o que eu gosto de fazer. Uma reportagem grande, onde você se dedica, onde você sofre para fazer, porque a reportagem boa é aquela que você sofre, que dizem que é perigosa, que dizem que tem bicho, tem cobra, tudo, que ninguém vai. Aí você vai. Eu vou para fazer uma coisa inusitada. E eu ainda tenho algumas coisas que eu pretendo fazer e que, se Deus quiser, eu chego lá. Então, isso é novidade, né? Você realmente já tem um documentário aprovado para o Globoplay, não é isso? Eu já tenho um documentário aprovado para a Globoplay, que não pode ser feito nem tão cedo, por causa da pandemia. Você não pode entrar numa aldeia indígena em período de pandemia. Sempre que nós vamos a uma aldeia, fazemos todos os exames, nem com gripe, nem com conjuntivite, nada disso. Você pode levar para lá, porque vai passar para os índios. E eles não permitem também. Mas então eu vou ter que esperar bastante para fazer. Talvez eu faça até outro documentário antes disso. Eu não posso adiantar muito, porque eu não tenho ainda tudo confirmado. Eu não estou fazendo nenhum esforço para voltar a trabalhar. Eu estou querendo que passe esse período de pandemia, estou ficando muito em casa. Vou agora em março para encontrar meus amigos no aniversário de uma amiga nossa do Jornal Nacional, e aí vai ser um encontro de todos e eu vou ficar sabendo por onde eu vou caminhar nos próximos meses. Vem novo livro aí? Por aí? Tem mais algum livro para vir ou não? Não. Eu fiz aqui. Eu sei que a família pede, né? A família pede, né? A família pede para fazer. Eu até pensei em fazer 46 anos no ar, acrescentar alguma coisa e a demissão. Porque todo mundo acha terrível. Você foi demitido, mas era esperado. Você fica 46 anos numa empresa, seus salários vão se reproduzindo, todo ano tem aumento de salário. Chega um tempo que fica numa condição que ele não pode manter mais você na empresa. Eu concordei e eu aproveitei bem o tempo que trabalhei na Globo. E não vou nunca falar mal do tempo que eu estive lá, porque tudo que eu tenho materialmente e todas as oportunidades profissionais que eu tive foram na Globo. Entendi. Chico, obrigado. Mais uma vez pela... Quer falar? Deixa eu fazer só uma pergunta. No caso, eu já ia fazer essa pergunta, mas você acabou já respondendo da questão como é que foi que você encarou essa sua saída lá da Globo, depois de 46 anos. E o que é que a gente pode esperar de você, Chico? Você hoje está com 77 anos, com todo o pique ainda, né? Você já falou de um projeto aí, que é justamente esse documentário do Globoplay, mas o que é que a gente pode esperar desse que é o maior divulgador do Estado, o maior divulgador da cultura pernambucana, cultura nordestina e especificamente pernambucana? O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, em relação à nossa região, você pode esperar um giro completo pelos sertões, mostrando as formas inusitadas, a natureza do sertão. Nosso sertão é muito rico. Só o estado do Piauí tem praticamente 8 parques nacionais. Um deles é patrimônio da humanidade. É o maior, tem a maior concentração de sítios arqueológicos de todas as Américas. Então, nós temos muita riqueza para mostrar na nossa região.
mesmo onde eu nasci, tem a Floresta do Araripe, foi a primeira floresta nacional, e agora está um movimento muito grande entre os ecologistas, os ambientalistas, para transformar a Chapada do Araripe, a Serra do Araripe, em patrimônio da humanidade, o que é uma reivindicação muito justa. E o que eu puder fazer, eu vou fazer também para que isso aconteça. Beleza. Pronto, podemos acabar, né? Encerrar agora, depois de tantos contratempos aí, Chico. Quero pedir também desculpas aqui a quem está nos assistindo. É normal, só acontece ao vivo, né? Só acontece ao vivo isso aqui, Chico José. Enfim, eu poderia até contar algumas histórias aqui de entradas ao vivo que não deram certo, né, Chico? Ou que muitas, saíram um pouco saíram um pouco do caminho, mas aos trancos e barrancos a gente conseguiu finalizar. Eu quero agradecer, viu, a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, aberto aqui para contar as suas histórias. Para a gente que é jornalista, ter você aqui realmente é uma coisa assim maravilhosa mesmo, muito enriquecedor. Eu sou seu fã também, além de jornalista, eu sou seu fã. Quem não é, né? Quem Obrigado, aqui é jornalista aqui em Pernambuco, quem não é seu fã, né? Você é muito rico em história, né? Fui pesquisar aqui a sua história, eu não consegui, entrei no programa sem conseguir estudar tudo, porque é muita coisa, né? Eu estudei uma parte bem, né? Mas assim eu vi que tinha muita coisa ainda para estudar, enfim, mas a gente conseguiu fazer, acho que um bom programa aqui para quem está nos assistindo também. Obrigado. Se quiser falar alguma coisa aqui para encerrar suas considerações finais. Obrigado, Flavão, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ter também disponibilizado seu tempo. E pode encerrar aí, Chico. Não, eu quero só agradecer a oportunidade de estar com vocês. Fiquei muito honrado com o convite que vocês fizeram. E sempre que precisarem de mim, em qualquer circunstância, podem contar comigo. E desejar uma boa noite, um grande abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Valeu, gente! Obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Valeu! Obrigado!